Boa tarde, meus amores. Como passaram? Vocês gostaram da videoaula de ontem? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Podem se inscrever no canal, que sempre que tiver alguma videoaula voltada para a série de vocês, vocês terão todo o acesso e podem verificar lá as aulas, tá? Vejam só, eu pedi para que vocês fizessem o exercício da página 16 até a página 21, não foi? A nossa aula, ela falou de polígonos. O nosso tema é Conhecendo Mais sobre Polígonos, que começa na página 16. Nós temos um exercício acima que não foi pedido por tia Cida para que fizessem com vocês, mas se tiverem dúvidas, podem perguntar que eu vou responder lá na sala Classroom, ou então depois eu vou pedir para me colocar no grupo de vocês e aí eu tiro a dúvida, tudo bem? Bom, então nós vamos começar na página 16. Vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos o livro. O livro que vai aparecer para vocês é o livro do professor. Então ele já vem com as respostas. O que vocês vão fazer? Vocês vão acompanhar a correção do livro de vocês com o que tem aqui no nosso livro, tá? Que é o livro do professor. Então, olha só, na página 16 tem lá Conhecendo Mais sobre Polígonos, que foi tudo aquilo que nós falamos na videoaula. Na página 17 tem a primeira atividade. Olha só. Ligando os pontos com linhas retas na ordem indicada pelos pares ordenados, você vai obter polígonos bem conhecidos. Escreva o nome do polígono na linha ao lado da sequência correspondente. Vocês lembram que ontem eu fiz uma malha quadriculada parecida com essa daqui, não foi? Pois bem, lembrando aqui, nós temos que na linha horizontal é o primeiro número que nós vamos colocar e na linha vertical nós vamos colocar o segundo número dos pares ordenados. Olha só, aqui embaixo está as figuras pelas quais nós queremos que façam os desenhos, né? Então a figura A é o ponto 1 e 1, 1 e 3, 5 e 3, 5 e 1, 1 e 1. Então veja só, a figura A é essa daqui, ó. Essa daqui quer dizer que vai ser, por definição, quando você ligar o ponto 1 e 1, 1 e 3, conforme está aí, 5 e 1 e 5 e 3, e aí nós vamos ter esse formato aqui, ó. E esse formato é o polígono com o nome especial retângulo. Lembra que nós temos os cantinhos aqui, ó? E esses cantinhos eu tenho um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá aqui, certo? Na figura B, então vocês vão escrever aqui na frente a figura A, nós formamos um retângulozinho aqui, certinho? Olha só, um retângulo, ok? Na figura B, nós vamos ter os pontos 1 e 4, tá vendo? 1 e 4, 1 e 8, 5 e 4 e 1 e 4. Certo? Então, aqui nós vamos ligar, ó, o ponto 1 e o 4, esse primeiro aqui. Depois, o 1 e o 8 lá em cima. Depois, nós temos aqui o 5 e o 4. Então, nós temos 3 pontos. Quando nós ligarmos por segmentos de reta, ou seja, linha reta, esses 3 pontinhos, nós vamos ter uma figura poligonal que também tem um nome especial chamado de triângulo, certinho? Na figura C, nós vamos ter os pontos 0 e 12, 3 e 12, 3 e 15, 0 e 15 e 4 e 12. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, eu vou ter um pentágono, tá vendo? Aqui no nosso desenho não está correto na letra C. Porque a letra C diz assim, 0, então eu começo aqui no 0 e 0 e vou até o 12. Depois nós vamos para o 3
e o 12 de novo. Depois o 3 e o 15 e depois o 0 e o 15. O que aconteceu aí no nosso livro? Ele repetiu o 0 e 12 aqui, ó. Então nós vamos desconsiderar um, né? Até porque também quando a gente for colocar 0 e 12 de novo, vai dar o mesmo pontinho. Então traçando os segmentos aqui, ó, não são 5 lados, são 4, tá? O livro aqui colocou um a mais, mas nós temos ele repetido aqui, ó. Tá vendo aqui? Não tem problema nenhum, porque nós vamos repetir o ponto 0 e 12. Então, olha só, quantos quadrinhos eu tenho aqui nessa horizontal aqui? 1, 2, 3. E na vertical? 1, 2, 3. Como nós temos a mesma medida, então aqui nós temos um quadrado, que também é uma figura com nome especial. É um quadrilátero que recebe o nome de quadrado, certinho? Na figura D, que é essa figura aqui, ó, na figura D, nós vamos ter os pontos 5 e 11, 10 e 11, 8, 14 e 5 e 11. O que acontece? Está repetindo também 5 e 11 duas vezes, mas é porque a gente vai marcar o mesmo ponto, ok? Então, essa figura, quando a gente marcar lá os pontos, 5 aqui, eu vou até o 11. Depois eu tenho 8 até o 14. Né? 8 até o 14. Depois eu tenho 10 até o 11. E depois ele repete de novo o 5 até o 11. Ele volta para esse ponto, é porque você vai fazer a ligação, ó. Esse ponto lá, aqui e aqui. Então, nós formamos um outro tipo de triângulo. Tá vendo? Esse triângulo aqui, ó, ele não é retângulo, porque ele não tem um ângulo reto igual esse daqui. Ele não tem segmentos perpendiculares, ou seja, que fica em pezinho um sobre o outro, né? Fazendo assim uma quininha, igual foi ensinado ontem para vocês. Agora nós vamos para o ponto E, a figura E. A figura E, nós temos o 8, 6, o 11 e o 9, o 14 e o 9, o 11 e o 6 e o 8 e o 6, repetindo de novo, para fechar essa figura aí, tá? Então, vamos lá, na figura E, que é essa figura aqui, ó, nós vamos ter os pontos 11, que começa aqui no 11, vai até o 13, depois 11 vai até o 15, depois 15 vai até o 15, por último aqui, depois vem o 17 até o 13, depois ele repete o 11 até o 13. E aí nós temos uma figura que também tem 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4. Só que essa figura agora não é quadrado e nem é retângulo, ela recebe um outro nome. Como ela tem um lado menor e um outro lado paralelo a ele maior, nós temos aqui uma figura com o nome de trapézio. Então aqui eu tenho um trapézio que tem um ângulo reto aqui, ó. Voltando nos ângulos que a gente falou na outra aula, aqui tem um ângulo reto. Esse ângulo é grandão, é maior do que o reto. Então ele é um ângulo, como é que é o nome dele? Esse ângulo aqui, obtuso. E esse ângulozinho aqui, que é bem menor do que 90 graus, é o ângulo agudo. E por fim, nós vamos ter a última figura, que é a figura G. A figura G tem os pontos 13 e 1, 12 e 2, 12 e 4, 13 e 5, e depois nós vamos ter o 13 e 5, depois 15 e 5, 15 e 1, 16 e 4, 16 e 2, depois o 15 e 1 de novo, aqui repetindo, depois o 13 e 1 para a gente fechar essa figura com linha reta. Para nós sabermos o nome dessa figura, nós vamos contar seus lados. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Nós temos 8 lados. A figura geométrica plana, que tem 8 lados, é chamado de octógono. Olha como que nós escrevemos o octógono. Então, nessa parte aqui, ó, as sequências são indicadas com pares ordenados. Lembra? Pares ordenados foi o que eu disse ontem para você. Primeiro um número, depois vem o outro número para poder
poder a gente combinar. Então isso chama par ordenado. Considere primeiro a horizontal e depois a vertical. Aqui está dizendo tudo isso para nós. Então nesse quadro aqui, nós vamos ter a primeira figura um retângulo, figura B um triângulo, figura C um quadrado, a figura D um triângulo de novo, a figura E eu tenho um trapézio, a figura F nós não falamos dela, vamos voltar na F, olha só, esqueci da F. A figura F vai ter os pontos, vamos lá, 8 e 6, 10, 11 e 9, depois 11 e 6 e por último 14 e 9. Depois ele vai e repete lá o 8 e o 6 novamente para fechar essa figura. Então essa figura aqui também é um quadrilátero, porém não é nem retângulo, nem quadrado e nem trapézio. Como eu tenho esse lado paralelo com esse e esse lado paralelo com esse, nós chamamos essa figura de paralelogramo. Então aqui a figura F é um paralelogramo e a figura G, que tem 8 lados, é chamado de octógono. Ok? Acompanhe direitinho aí a correção. Bom, aqui nós temos uma atividade que seria coletiva, né? Seria você e mais um colega. Aí ela diz assim: junte-se a um colega e desenhe 2 polígonos com vértices nos pontos de cruzamento das linhas da malha. Escreva o nome dos polígonos que vocês desenharam e a sequência de pontos que eles formaram, que os formam. O que ela queria nessa atividade aqui? Que você fizesse uma figura plana qualquer aqui na sua malha e depois você falasse qual era o nome dessa figura, certo? Mas como essa é uma atividade coletiva, individual, nós não vamos entrar para a correção delas, tá bom? Na página 18, fala sobre os ângulos, tá vendo? Ó, ângulos retos são ângulos que medem 90 graus. Lembra ontem que nós vimos na aula sobre os tipos de ângulos que tem no triângulo? Então, olha só, a figura B é um triângulo retângulo, porque nesse cantinho aqui, ó, eu tenho um paralelismo, ou melhor, um perpendicularismo. Ela vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? E quando ela faz isso daqui, nesse cantinho aqui, ela faz 90 graus, que é os 90 graus que está aqui nesse cantinho. Por isso é que é chamado de ângulo reto, certinho? Agora, olha só, o triângulo B ficou assim, com uma linha repartindo ao meio os quadrinhos da malha. Olha só, ele está aqui dividindo, olha só. O que acontece? Cada quadrinho desse é um ângulo de 90 graus. Então, se eu estou dividindo aqui no meio, eu vou dividir 90 graus pela metade. Quando eu divido 90 graus pela metade, eu vou ter a metade de 90, que vai ser um ângulo de 45 graus. Esse triângulo tem 2 lados iguais. Um ângulo reto e 2 ângulos iguais que tem metade da medida do ângulo reto. Olha só, se cada quadrinho desse é 90 graus, aqui ó, se eu tenho aqui a metade e aqui a metade, então esse ângulozinho aqui e esse ângulozinho aqui vão medir 45 graus. Então a resposta desse primeiro pontinho é: quanto medem os 2 ângulos? Medem 45 graus, pois 90 dividido por 2 é igual a 45, ou seja, eu estou dividindo o ângulo de 90 graus na metade, ó, o ângulo que seria de 90 aqui, tá vendo, ó, um quadradinho desse aqui, vamos considerar que é 90, quando eu divido no meio, eu tenho aqui 45 graus, ok? Depois ele vai falar de novo, ele vai lembrar, ângulos menores do que o ângulo reto são chamados de ângulos agudos. Lembra que ontem eu mostrei isso para vocês? Ó, esse é o de 90. Se diminuir o ângulo, ele fica menor do que 90. Então, esse ângulo é chamado de ângulo agudo, certo? Então, na figura G, que é o octógono, também temos linhas dividindo um ângulo reto ao meio. Olha só, tá vendo aqui?
divide ao meio, divide ao meio, divide ao meio, divide ao meio. Então, nós estamos dividindo o ângulo reto ao meio. Mas os ângulos formados pelos lados do octógono são maiores do que o ângulo reto. Ó, esse ângulo aqui, ó, tá vendo? É maior do que o ângulo reto. Esse aqui é maior. Ó, se o cantinho é reto, olha só, se o cantinho é reto, então maior do que ele recebe outro nome. Tá vendo? Ficou bem maior do que ele. Esses ângulos são chamados de obtusos. Vejam só, se esse cantinho aqui é 90, mais a metade dele desse outro lado, que é 45, então esse ângulo todo, daqui até aqui, vai ser 90, mais a metadezinha aqui, que é 45. Então, somando os dois, 90 daqui com o 45, nós vamos ter que esse ângulo obtuso aqui, ó, grandão, é um ângulo de 135 graus. Certinho? Os menores do que ele são chamados de agudo. Então, 45 é agudo, porque 45, olha só, 45 é a metade. Então, ele é agudo. Exatamente assim é reto. Quando eu aumento ele, eu vou ter o ângulo reto mais um pedacinho do outro, que é o 45. Então, 90 mais 45, 135. Certinho? Ótimo! A marca de ângulo reto você já conhece. Veja como marcamos os outros ângulos usando o arco. Veja só, o ângulo reto, nós fazemos um quadrinho aqui e põe uma bolinha no meio. Isso aqui exemplifica o ângulo reto. Os demais a gente faz um arquinho, tá vendo? Ó, agudo menor do que 90 e obtuso maior do que 90. Tá vendo aqui? Ótimo! Então, vamos agora para lápis na mão. Marque com vermelho os ângulos agudos e com verde os ângulos obtusos das figuras. E marque com laranja os ângulos de 90 graus. Aqui no livro já está com a marcação, porque esse aqui é o livro do professor. Bom, só que você, no seu livro, vai marcar o ângulo agudo, o menor do que 90, de vermelho. Então, esse é vermelho, esse é vermelho. E esse daqui, que é justamente o ângulo de 90, nós vamos pintar de laranja. Olha só. Esse é pequeno e esse é pequeno, menor do que 90. Então, esse ângulo, ele é agudo. Vou pintar de vermelho e de vermelho. Esse aqui é grandão, ó. É 90 mais 45. Então, esse todo é 135. Então, esse ângulo aqui, nós vamos pintar de verde. Ok? Nessa figura aqui, esse cantinho e esse cantinho é agudo. Desculpa, é reto. Então, nós vamos colorir ele de laranja. Esse daqui vai ser de verde e esse daqui vai ser de vermelho, tá? Tia não consegue colorir aqui com essa canetinha, ela não consegue colorir, mas vocês vão ouvindo e vão consertando aí se você fez errado. Esse daqui é um retângulo. O retângulo tem todos os ângulos retos. Então, todos eles nós vamos colorir de laranja. Esse aqui é um triângulo. Deixa eu ver aqui agora. Não, ele pede para desenhar. Então, esse aqui é outra coisa. Nessa figura aqui, nós temos um paralelogramo. Eu tenho dois agudos que eu vou colorir de vermelho. E tenho dois obtusos que eu vou colorir de verde. Então, esse e esse é de vermelho, esse e esse vai ser verde. Bom, essa figura que está aqui é a resposta da letra A. Use o espaço livre da malha quadriculada para desenhar um triângulo só com ângulos agudos. Marque os ângulos dessa figura do mesmo modo que fez nas anteriores. O certo é a gente olhar vocês aí para ver quem fez, bonitinho, né? E aqui, ó, você desenha um triângulo com todos os ângulos agudos e aí você vai colorir aqui de vermelho e de vermelho. Ok, meus amores? Então, agora vamos para a página 19 na letra B.
Será que dá para desenhar um triângulo com dois ângulos de 90 graus? Olha só. Como que eu vou desenhar um triângulo com dois ângulos de 90 graus, sendo que o triângulo só tem 3 lados? Ó. Então, é impossível desenhar um triângulo com dois ângulos de 90 graus. Vou pegar um papel ali e eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho que tia já volta, ok? Olha só, peguei um papelão ali, peguei um giz e ele fala, na letra B. Será que dá para desenhar um triângulo com dois ângulos de 90? O ângulo de 90 tem que ser assim, não tem? 90 graus. Para eu ter outro de 90, eu tenho que fazer outro perpendicular. O triângulo tem 3 lados. Como que eu vou juntar isso daqui? Fica impossível, não fica? Então, não dá para desenhar um triângulo com dois ângulos de 90 graus. Ok, meus amores? Continuando com a nossa correção, nós temos aí. Vocês agora vão usar o material de apoio. O material de apoio, lá no final do nosso livro de matemática, né? Nós vamos ter lá no final do livro, o livro todo, né? Deixa eu ver aqui onde que tá. Não importa onde ele tá aqui, não. Você vai lá no material de apoio e vai destacar os triângulos que existem lá e colocar eles, né? Colando nos espaços conforme a indicação das etiquetas. Nós vimos que tem 3 tipos de triângulos quanto aos lados. O equilátero, que tem todas as medidas iguais. O triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais. E eu tenho o escaleno, que tem 3 lados diferentes. Então, vocês vão lá no material de apoio e vão recortar. Aqui, você vai colocar o triângulo que tem 3 lados iguais, que é chamado de equilátero. Aqui, apenas com 2 lados iguais, esse lado e esse lado. Então, esse é o triângulo isósceles. Então, nós vamos colar ele aqui. E esse outro triângulo aqui é o triângulo que tem todas as medidas diferentes. Esse lado é diferente desse, que é diferente desse daqui. Então, nesse terceiro espaço aqui, você vai colocar o triângulo que nós chamamos de escaleno. Esses conceitos nós não podemos esquecer. Quanto aos ângulos, agudo, reto e obtuso. Quanto aos lados, equilátero, isósceles e escaleno, ok? Bom, agora aqui tem assim. Podemos identificar o polígono usando letras maiúsculas para indicar os vértices. Então, todo vérticezinho, que é o ponto de encontro aqui, ó, dos polígonos, como eu havia mostrado para vocês na aula passada, é chamado de vértice. Os vértices nós vamos representar por letras maiúsculas, tá? Isso vocês não podem esquecer, hein? Quando vocês estiverem lá no 6º ano, a gente vai relembrar tudo isso de novo e você já tem que estar com isso na ponta da sua língua, ok? Por exemplo, este ao lado é o triângulo ABC. Por que nós damos nome para o triângulo? Assim como eu chamo Reinice, você chama Lara, o outro chama José, a outra chama Tereza, o triângulo também tem que ter um nome. Então, nesse caso, esse triângulo é chamado de triângulo ABC. Nós fazemos a leitura a partir do vértice, das letrinhas que você colocou no vértice. Se você colocasse RST, seria triângulo RST, certinho? A letra pode também servir para nomear o ângulo. O triângulo ABC tem ângulo A, que é esse ângulo aqui, que representa o vértice A. Então, esse é o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, certinho? Bom, aqui, ó, onde tia está grifando, opa, é só aqui. Explica isso direitinho, que mesmo que nós temos o triângulo ABC, as letras podem representar também cada ângulo desse daí, ok? E aí vem, né, com base no que a gente falou lá atrás, nós vamos indicar os vértices dos triângulos que você colou com letras da sua escolha. Atente-se para que não fiquem 2 triângulos com o mesmo nome. Então, nós vamos voltar aqui, ó. Aqui você pode colocar ABC
Esse daqui você pode chamar de DEF. E esse daqui você pode chamar de GHI. Ou seja, você pode chamar os vértices desses triângulos de qualquer letra, tá? E aí você vai dar o nome, ó. Qual o nome do seu triângulo equilátero? Se você colocou ABC, você vai chamar isso aqui de triângulo ABC. Se você usou DEF, o que tem dois lados, que é isósceles, é o DEF. Você vai escrever aqui. E o escaleno, que é esse que tem três lados diferentes, se eu chamar aqui de GHI, esse nome aqui do meu triângulo escaleno é triângulo GHI. Você vai dar o nome igualzinho esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Triângulo ABC. Então, se você escreve triângulo ABC, no isósceles DEF, no escaleno GHI, ou a letra que você escolher. Isso aqui também é pessoal. Por que é pessoal? Porque eu posso dar o nome da letra que eu quiser. Né? Se eu quiser chamar esse aqui de AXW, então o meu triângulo de três lados iguais é o AXW. Mas se eu quiser chamar esse aqui de TRS, então esse aqui embaixo vai ser triângulo TRS. Se eu quiser chamar esse aqui de XFM, então eu venho aqui e escrevo triângulo XFM. Por isso que é pessoal, tá? Eu coloco a letra que eu quiser. Eu só tenho que escrever certinho, igual escrevemos esse daqui, ó. Tá vendo? Então, beleza. Continuando aqui na página 19, nós temos o número 3, que mostra para vocês uma faixa decorativa feita com triângulos, certinho? Olha só, uma faixa decorativa e cada uma delas tem triângulos de duas cores. Um quadrado, dividiu, tem dois triângulos. Quadrado, dividiu, tem dois triângulos, assim vai. Aqui você tem um QR Code, que se você acionar o seu telefone aí, se você tiver, né, o leitor de QR Code, você vai ter um videozinho explicativo. Bom, aí vem aqui. De que tipo são os triângulos da faixa da página anterior? Ou seja, nós vamos olhar esses triângulos aqui e nós vamos descobrir que tipo que eles são, tá? Que tipo que eles são. Olha só, se isso é um quadrado, tem as medidas dos lados todos iguais. Então, esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui. Se eu tenho esse lado igual a esse lado, eu tenho triângulo com dois lados iguais. Então, é chamado de isósceles. Então, esse triângulo aqui, ó, esses triângulozinhos verde e roxo, é chamado de triângulo isósceles. Aí ele pergunta agora para vocês, como são os ângulos desse triângulo? Olha só, eu tenho um ângulo reto aqui, ó, um ângulo reto aqui, e nos cantinhos eu tenho ângulos obtusos, tá vendo? Menores do que 90 graus, tá vendo aí, ó? Então, como são os ângulos desses triângulos? Eu tenho o ângulo reto e os outros dois são ângulos agudos, tá? Aguarde só um momentinho que a tia já vai retomar para o número 4. Muito bem, tia voltou, tá? Só porque ela tinha que consertar um negocinho ali, então ela voltou. Então, agora nós vamos para o número 4. O número 4 fala assim, observe cada triângulo a seguir e indique se é equilátero, ou seja, tem três lados iguais, se é isósceles, tem dois lados iguais, ou se é escaleno, com os três lados diferentes. Se ficar em dúvida, use uma régua para medir os lados, tá? Mas eu acredito que não vai ser necessário. Olha só, esse aqui é o triângulo LAO, L-A-O. Eu tenho que dar o nome para ele. Todos os lados são iguais, então ele é um triângulo equilátero, ó. O triângulo ALO, ele falou ALO. Eu li LAO. Você pode chamar de OLA. Não importa a forma. O importante é que você identifique no triângulo quem são seus vértices, ok? Então, nesse caso aqui, ele é um triângulo equilátero. Esse daqui, que é o triângulo GIL, ou então LIG, ou então GLI, tanto faz, ou IGL,
não importa a forma como você vai ler. Esse triângulo aqui, nós percebemos que este lado aqui, ó, é igual a esse daqui. Então, nós temos um triângulo isósceles. Por que isósceles? Isósceles é quando eu tenho dois lados iguais. Então, ele é chamado de isósceles, ok? Bom, a letra C, que é esse triângulo verde aqui, é bem percebido que as três medidas são diferentes. Esse triângulo, eu posso chamar ele de BOM, de MOB, de OBM, ou MB, ou então de MBO. Mas eu acho melhor chamar ele de BOM, né? BOM. Os três lados do meu triângulo BOM são diferentes. Se eu tenho três lados diferentes, então ele é um triângulo escaleno. Escaleno, ok? E por último, eu tenho um triângulo aqui MAU, ou então MUA, ou então UAN. Não importa como você vai ler, tá? Observando ele também, eu tenho esse lado igual a esse lado. Então, ele é um triângulo isósceles, porque eu tenho dois lados iguais, certinho? A número 5 e última dessa nossa... Última não, né? Até a página 21 que a gente vai estudar. Muito bem. A número 5 é uma pergunta pessoal, ou seja, você que vai construir o seu, tá? Quando as aulas retornarem, com certeza a tia Cida vai olhar essas atividades. Então, é bem correto que vocês preencham o livro, tá? Conforme a gente vai corrigindo aqui. Se você quiser construir um triângulo sem se preocupar com as medidas, o mais provável é que ele seja escaleno. Vamos tentar? Espera só um minutinho que eu vou ajudar vocês a usar todas as orientações que tem aqui, viu? Vamos lá então, pessoal? Então a número 5 pede para você, se você construir um triângulo sem se preocupar com medidas, o mais provável é que ele seja escaleno. Vamos tentar? Bom, use a régua para traçar uma linha horizontal de qualquer tamanho. Então veja só, eu vou pegar aqui aquele papelãozinho que eu usei com vocês, tá? Então nós vamos aqui, ó. Use uma régua para traçar uma linha horizontal. Então eu vou traçar uma linha horizontal com a régua, certinho? Aqui é só para vocês terem uma noção mais ou menos do que a gente vai fazer, ok? Bem embaixo do quadro, marque o começo com o ponto A. Então aqui eu vou chamar de ponto A e o final eu vou chamar de ponto B, certinho? Olha só. Agora, marque um ponto qualquer acima da linha horizontal. Este ponto vai ser o ponto C. Então, eu marco um ponto qualquer. Agora, eu vou pegar essa régua e vou ligar o ponto A em C e B também em C. Então, aí, eu fiz o meu triângulo. Por que que provavelmente ele vai ser escaleno? Porque como eu não fiz através de medidas, então essas três medidas minhas podem ser diferentes, ok? Isso é quando a gente faz sem calcular as medidas, ligando apenas os três pontos. Entendido? Muito bem. Continuando, tem aqui, está pronto o seu triângulo. De que tipo ele é? O meu foi escaleno. E o seu? Então escreva qual que foi o seu aí, ok? Muito bem. Então vamos agora para a página 21, que é a nossa última atividade. Seguindo pistas. Para construir triângulo isósceles, você pode fazer assim. Então vamos agora pensar num triângulo isósceles. A gente vai improvisar aqui, porque ela está longe do quadro, não dá para fazer. Ó. Primeiro, você vai traçar uma linha reta. Gente, eu estou fazendo a mão livre, viu? Vocês vão fazer com a régua. O item 1. Trace uma linha reta horizontal. Indique o início e o fim com letras maiúsculas. Então, eu vou chamar essa aqui de... Vou fazer igualzinho tá aí. M e N. Certo? Ótimo. Então, preste atenção.
Marque um ponto no meio. Então, eu vou pegar uma régua e vou medir. Se aqui tiver 10, eu vou marcar no 5, que é a metade. Certinho? Por esse ponto, e marque um ponto no meio, ó, o ponto, ó. Marquei no meio certinho. Por esse ponto, trace uma reta perpendicular. Então, eu vou aqui e faço uma reta perpendicular. Perpendicular é quando eu formo 90 graus. Tá vendo? 90 graus de um lado e do outro. Ok. Marque um ponto qualquer sobre ela, que é esse ponto aqui. Eu vou chamar MN, vou chamar ele de O. Ali o livro de vocês chamou de P. Tá vendo? E aí, agora eu vou ligar os lados, ó. Quando eu marco exatamente no meio e ligo os pontos, eu vou ter um triângulo isósceles. Esse lado igual a esse lado aqui. Certinho? Então, você tem todas as indicações aí na página 21, certo? Então, vamos lá. A construção de um triângulo equilátero é um pouco mais trabalhosa, porque esse tipo de triângulo precisa ter os 3 ângulos iguais. Para isso, destaque do material de apoio e monte um molde para o ângulo desse triângulo. A parte azul é a medida do ângulo do triângulo equilátero. Então, ele é um ângulo de 60 graus, tá? Então, nós vamos pegar o material de apoio, tá lá, né? E nós vamos seguir essas orientações aqui. Posicione seu molde em qualquer lugar da página e trace com lápis uma linha ao longo de um dos lados. Em seguida, trace uma linha do outro lado e retire o molde. Então, você vai pegar o moldezinho lá, que é este azul, vai riscar aqui e aqui. Tá vendo? Você vai ter esse ponto aqui. Quando você tira o molde, você tem 2 lados de um triângulo. Então, você vai fechar aqui e aí você vai ter o terceiro lado que vai formar um triângulo equilátero. Ou seja, aqui dentro mede 60, aqui mede 60 e aqui mede 60. Tá? Então, se todos os ângulos têm a mesma medida, então esse triângulo é um triângulo equilátero de 60 graus. Sabe por que 60 graus? Olha só, se aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 60, 3 vezes 60 é 180. Então, quando eu divido isso, 180 graus dividido por 3, dá 6. Oh, desculpa, dá 60. Então, dá 60 graus de cada ladinho, ó, 60, 60 e 60. Se os ângulos são iguais, automaticamente os lados também são iguais. E aí eu tenho um triângulo equilátero, certinho? Então, aqui ele pede para vocês construírem os seus triângulos no espaço. Aqui você vai colocar um triângulo isósceles com 2 lados iguais e aqui você vai colocar o triângulo equilátero, ok? Espero que vocês tenham colocado realmente o desenho, né? Tenham feito o desenho, porque posteriormente a tia Cida vai olhar o livro de vocês e isso aí precisa estar completinho, ok, meus amores? Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E na nossa próxima aula nós vamos estudar, nós vamos fazer a atividade do caderno de atividades e depois, se tia Reinice continuar com vocês, nós vamos introduzir números, área e estatística, que é o próximo conteúdo. Mas antes disso, na nossa próxima aula, nós vamos fazer as atividades do caderno de atividades. Ok, meus amores? Um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, ok?